Então, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse. Eita Deus. Quando a gente diz assim, vamos abrir Apocalipse, tem gente que já diz, meu Deus do céu. Ele já pensa logo na volta de Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Espírito de Deus, te louvo. Glorifico ao meu Senhor Jesus por essa palavra. Diz assim: carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia, versículo 14, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas tu não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro puro ou refinado no fogo, para que enriqueças, vestes brancas para que te vistas e não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para te ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todo o quanto amo, portanto sê zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Plural. Amém? Glória a Deus. Senta aí, querido. Estenda a mão para cá, me abençoa. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu recebo. Me abençoa, vai, por favor. Eu recebo em nome de Jesus. Receba essa palavra. Receba a sua fome. A sua fome é o seu convite. A sua fome é o seu convite, amém? A sua fome é o convite que você recebeu de Deus para entrar. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Ele derrama água sobre o sedento. Quem não tem sede, não bebe. Amém? Eu li o sétimo estágio da igreja na terra. A Bíblia em Apocalipse fala das 7 igrejas: a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. São 7 períodos da igreja na terra. E você vai ver que ela começa em Éfeso. E qual é o problema da igreja de Éfeso? Ela deixa o seu primeiro amor. Ele diz: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Depois o segundo estágio dela é Esmirna, é uma igreja fraca. Claro, se ela perde o amor, ela fica fraca. Depois ela entra em Pérgamo, ela se torna mundana. Depois ela entra em Tiatira, ela se torna profana. Depois ela entra em Sardes, ela se torna morta. Mas antes de terminar o que o Senhor está falando para a igreja de Sardes, Ele diz assim: mas tenho, porém, alguns entre vós que não sujaram as suas vestes. Ou seja, sempre tem o remanescente. Daí de Sardes nasce a igreja de Filadélfia, que é a igreja da reforma, dos reformadores, Lutero, John Hus, Bunyan, Spurgeon e tantos homens que trabalharam para reformar a fé. E depois vem então a igreja de Laodiceia, que é a igreja que a teologia chama de igreja entrante. É a igreja dos nossos dias. É a igreja que pensa que é rica, pensa que não lhe falta nada, mas ela diz: mas tu não sabes. Sabe o que é? É uma igreja noiada, ela perdeu a noção. Ela pensa que é, mas não é. Porque não ser e não ter não tem problema. Porque o cara que não é, ele pode ser. O cara que não tem, ele pode ter.
Mas não ter e não ser, e pensar que é e pensar que tem, esse é o problema. Sabe aquele cara que é chato e pensa que é inteligente? Sabe a pessoa que é religiosa e pensa que é espiritual? Então o problema é pensar que é. O problema não é não ser. Porque se eu não tenho, mas eu faço alguma coisa para ter, glória a Deus por isso. O problema é quando eu não tenho e eu penso que eu tenho. Eu não faço nada para mudar, eu não tenho reações de mudança, eu não tenho atitude de mudança. E é uma igreja letárgica, é a igreja dos nossos dias. A igreja cheia de gente vazia. A igreja que se reúne nos templos, mas as pessoas mesmo muitas vezes não conhecem o cristianismo. Investimos mais em coisas do que em pessoas. Jesus, ele foi de uma estrebaria emprestada a um túmulo emprestado. Jesus não construiu nada para ele, mas ele construiu o reino dentro dos homens. Mas hoje nós temos várias estruturas, mas não conhecemos o reino. Agora, é errado ter a estrutura? Claro que não. Como eu queria que tivesse duas paredes aqui agora. Aleluia. As paredes, elas fazem bem, não tem problema. A estrutura é bom. Amém? Onde é que Deus colocou o seu cérebro? Dentro de uma estrutura. Onde Ele colocou o seu coração? Estruturou. Ele pegou os dois órgãos principais do corpo e Ele estruturou. Agora, a estrutura é para proteger o cérebro. A estrutura é para proteger a caixa torácica, é para proteger o coração. Então você pode quebrar uma costela, você pode quebrar o crânio. Teve gente que já teve vários traumatismos cranianos. Não tem problema, o problema é tocar na essência. O problema é que a estrutura é para proteger a essência, não para escravizar a essência. Então hoje muitas pessoas perderam a essência e trabalham para manter a estrutura. Essa é a hora que você diz aleluia. Entende? A estrutura é para servir a essência, não a essência servir a estrutura. Por isso que Jesus chega no templo de Salomão e diz assim: eu posso derrubar isso e construir em 3 dias. Esse cara está endemoniado, esse cara é louco. Jesus estava falando espiritualmente. Tem coisas que Deus está fazendo nesses dias, Ele está falando e fazendo coisas espirituais, mas nós estamos tão carnais que nós não entendemos o que está acontecendo. Deus está falando, Ele está apontando dias. João Batista dizia: raça de víboras, arrependei-vos. Mas João não estava falando só daqueles dias, estava falando também dos nossos dias. Profetas, eles sempre apontam para um lugar. Às vezes a gente diz: vamos fazer um culto profético. A gente pensa que culto profético é culto esquisito. Não, o profético é culto que dá direção para gerações. Agora, há uma diferença do ministério profético e do dom de profecia. O dom de profecia, quem tem dom de profecia, profetiza o indivíduo. Diz: assim te diz o Senhor. Isso é o dom de profecia. Agora o ministério profético, ele não profetiza o indivíduo, ele profetiza o território. Por isso que Israel, os profetas diziam: assim diz o Senhor, ó Israel. Eles profetizam ao território. Nós trabalhamos como igreja para converter pessoas, mas Deus quer governar territórios com pessoas convertidas. O problema é que muitas pessoas querem ganhar a Cristo. Na realidade eles não querem ganhar a Cristo, eles querem ganhar a vida em nome de Cristo. Às vezes se servem do cristianismo. Como eu disse ontem, a necessidade da maioria sempre se serve da fé da minoria. A necessidade da maioria sempre se serve da fé da minoria. Na multiplicação dos pães tinha 5.000 pessoas para comer, 12 para servir e 1 para ofertar. Mas um que ofertou, alimentou 5.000. Porque Deus sempre começa com um. Sempre que a terra clama por justiça, Deus responde. Deus não responde com religião, Deus responde com um homem. Sempre que a terra clamou, foi um homem que Deus enviou, foi uma pessoa que Deus enviou. Então você pode ser a resposta do clamor de uma geração, mas nós precisamos estar alinhados com Deus, amém? O jovem rico perguntou para Jesus assim, em Marcos 10:17: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Esse é o problema, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu sempre parto daquilo que eu quero fazer. Então eu faço, saio fazendo e acho que Deus vem atrás de mim com uma procuração em branco para me dar legalidade para fazer o que eu quero. Não.
Reino de Deus, você não faz o que você quer, você para ouvir a Deus. A palavra ouvir é chamar, obedecer, como disse o pastor Medina, também é chamar. Quando Deus diz assim, ouve Israel, Senhor, a palavra ali, a tradução é chamar. A palavra obedecer também é chamar, porque no vocabulário de Deus não existe duas traduções. Ouvir e obedecer é a mesma coisa. Você vai ler Jeremias, por exemplo, Jeremias 7:21, quando ele diz, eu nunca vos pedi sacrifício de animais, eu vos pedi que vocês ouvissem a minha voz e guardassem a minha aliança. O problema é que a gente sai fazendo sem ter ouvido o que Deus quer. Amém? Pecado não é só fazer coisas erradas, é fazer o que Deus mandou fazer. Ah, mas eu estou fazendo para abençoar as pessoas. Irmão, toda a obra de Deus ela é feita ao redor de Jesus. Sempre, por isso nós deveríamos consultar. Toda pessoa que tem um encargo de liderança, antes de tomar atitudes, ela devia consultar o Senhor. Deveria consultar o Senhor. O jovem rico perguntou, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse, está na Torá. Obedeça a teu pai e tua mãe, honre o próximo, não adulterarás, não matarás, não roubarás, não. Ele disse, está aqui. Aí Jesus disse, mas te falta uma coisa. Ele disse, isso eu faço. Aí Jesus estava dizendo, mas não tem a ver com o que você faz. Porque você pode fazer, pode botar no piloto automático e fazer. Ele disse, mas te falta uma coisa, vai ver de tudo que tens e dá aos pobres. Aí ele disse, e a Bíblia diz que ele saiu triste. Se fosse num culto hoje, que aquele jovem rico chegasse e o pastor falasse uma palavra dessa, alguém poderia dizer, pastor, esse homem poderia ser um grande dizimista na igreja. Que palavra dura. Irmão, o evangelho sempre vai confrontar a mente para revelar o coração. Sempre o evangelho vai confrontar sua mente para revelar o seu coração. Aleluia. Então Jesus diz, vai, vende o que tu tens. Na realidade, primeiro, antes de Jesus falar alguma coisa para ele disse assim, ó, bom mestre. E Jesus diz, por que você me chama de bom? Só um é bom. Jesus não deixou nem ser chamado de bom. Jesus diz, só um é bom, o meu Pai que está no céu. Por quê? Jesus não é bom? Mas na concepção bíblica, bom não é o que começa bem, é o que termina bem. Por isso que Deus, todos os dias na criação, quando terminava o dia, Deus olhava, contemplava e dizia, e viu Deus que era bom. Ele não dizia no começo do dia, ele dizia no final do dia. Quando é que Deus vai dizer para você, servo bom e fiel? É no começo da carreira ou no final dela? É no final dela. Como Jesus ainda não tinha terminado a obra, quando o cara disse, bom mestre, ele disse, por que me chamas de bom? Ele disse, só um é bom. Por que só um é bom? Porque só um terminou a obra. Deus, por que Deus já terminou a obra? Porque Ele faz o fim desde o começo. Só Ele terminou a sua obra. Está na Bíblia. Ele é o alfa e o ômega, Ele faz o fim desde o começo. Aleluia. Pastor, então isso é predestinação? Não, querido. Predestinação se Ele forçasse você a viver. Mas deixo-vos dois caminhos. Você vai viver se quiser, mas está pronto. Eita Deus. Jesus diz, por que me chamas de bom? Só um é bom. Sabe o que eu aprendo aqui? Que ninguém é bom e ninguém é ruim até que termine. Então não é você que decide se aquele é bom ou se aquele é ruim. Porque aquele bom pode se tornar ruim, e aquele ruim pode se tornar bom. Eu já vi muita gente boa ficar ruim, e já vi muita gente ruim ficar muito bom. Então ninguém terminou a obra ainda. O que eu aprendo aqui? Acredite nas pessoas, invista nas pessoas. Ninguém acabou ainda a sua carreira. Deus pode mudar no caminho, as coisas podem ir se encaixando. Acredite nas pessoas, invista em gente, ame pessoas. Amém?
Não é você, aquilo lá é ruim, esse aqui é bom, esse ali é ruim, esse aqui é bom. Não. Pensando assim, você só vai servir quem te serve. Pensando assim, você só vai estender a mão quem estende para você. Tem gente que merece o seu amor, tem gente que precisa dele, mas não merece. Aleluia. Cristianismo é tão simples, mas é tão complexo. Eu chamo de complexidade, de uma simplicidade complexa, porque ao mesmo tempo que é tão simples, é tão complexo. Porque a equação de Deus é diferente da minha. Deus diz que o último é que é o primeiro, que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte, que o que chora é que é alegre. Não, esse Deus não é gente. Ele diz: os meus caminhos não são como os seus caminhos, nem os meus pensamentos são como os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Isaías 55, daí ele diz assim: assim como não cai a chuva do céu, assim como cai a chuva e a neve do céu, e para lá não torna, mas antes da semente ao que semeia e pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, ela prosperará para aquilo que for designada. Alguém pode levantar a mão e dizer: eu estou entendendo isso? Aleluia, glória a Deus. Chove aqui? Chove nessa terra, não chove? Você vê a chuva cair, mas você não vê ela voltar. O problema é esse: quando a chuva cai, você diz: Deus está me abençoando. Quando ela volta, você não vê, e porque você não vê, você não reconhece. Mas assim como cai a chuva e a neve do céu, e para lá não torna. Preste atenção no que você está lendo. Mas antes da semente ao que semeia e pão ao que come. Quem aqui já ouviu uma profecia assim: eis que eu te digo, filho meu, vou te levantar, vou te dar vitória? Quem já ouviu? É bom, não é? Fala a verdade, irmão. Você rola no chão, você ouve 30% dela. Depois você pergunta: o que ele falou mesmo? Eu estava tão emocionado. Esse é o problema, é que Deus está falando do seu espírito e você está recebendo na alma. Ei. Não é bom ouvir uma profecia? Assim te diz o Senhor: eu vou te levar para o estado de São Paulo, eu vou te abençoar, vou te dar ministérios. Amém? Irmão, como é bom ouvir uma profecia. Quer ver quando é na frente de todo mundo, para todo mundo respeitar e ver que a gente tem chamado também. Aleluia, respeita a polícia. Não é bom? Você está assim ouvindo, quer ver que aí todo mundo, aí você levanta do chão assim, caiu na unção, levanta. Cheio, não é? Aquela palavra, todo mundo fica olhando para você. Deus falou com ele. Deus, como eu queria que Deus falasse comigo também. E você sai. Naquele dia, cara, você não quer comer, você não quer nada, a palavra está borbulhando dentro de você. Aí você chega em casa no outro dia, nada mudou. As contas continuam chegando por baixo da sua porta. As pessoas que ofendem continuam ofendendo. Você continua do mesmo jeito. Você diz: mas eu recebi uma palavra. No terceiro dia, aquela palavra já não está com tanta força mais dentro de você. Você não deveria estar glorificando a Deus na hora que recebe a profecia. Você deveria estar glorificando a Deus no outro dia. Aqui fora estava tudo apagado, mas aqui dentro você recebeu uma palavra. Você deveria ser como Ana, que estava desesperada diante de um altar, e quando o profeta diz: seja feito conforme está no teu coração, a Bíblia diz que Ana enxugou as suas lágrimas e mudou o seu semblante. Aleluia. E sabe o que ela fez? Ela foi para casa, deitou-se com o seu marido e concebeu. Sim.
quando você recebe uma palavra, você dá glória a Deus. Mas essa palavra, vem aqui um pouquinho, pastor. Assim como cai a chuva do céu e a neve, e para lá não volta, mas antes prospera para aquilo que eu designei, assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, porque toda vez, pastor, que eu te dou uma palavra, ela não volta para mim vazia, ela pega você e traz você para mim. O problema é que você quer que Deus cumpra o que Ele disse, mas Ele só vai cumprir se você estiver nele. Por isso que Ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. O problema é que quando cai a chuva, você diz: ó, que benção, Deus falou comigo, Deus está me dando, olha aqui a benção. Mas a chuva volta e você não vê porque ela evapora. Quando Deus envia uma palavra, ela tem o poder de entrar dentro de você e arrancar tudo dentro de você e levar para Deus. E aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O problema é que você quer todo dia uma confirmação, que todo dia que Deus fale. Deus já falou com você há 15 anos, 20 anos atrás, falou na semana passada, falou ontem, e você continua pedindo mais palavras. E Deus diz: você nem fez o que eu te falei, você nem cumpriu o que eu já te disse, você nem está andando na diretiva que eu dei. Ei, ela vai prosperar para aquilo que foi designada. Quando a palavra vem, ela tem o poder de me levar para Deus. Ela não volta para mim vazia, mas ela prospera para aquilo que for designado. Por isso, toda carta que ele começa às igrejas, quando ele termina, ele diz: ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito diz à igreja. A sua alma quer ver, a sua alma quer tocar, a sua alma quer sentir. O Espírito é alimentado pela palavra de Deus, não é por emoções. Eu não estou anulando as emoções, eu não estou anulando os seus sentimentos, eu não sou louco de fazer isso. Eu estou dizendo que não são bases para você viver na fé. A base para viver na fé é a fé, não são os sentimentos. Porque vai ter dias que você não vai sentir nada e Deus vai estar lá. Ele vai estar lá com você. Os dias mais remotos da sua vida, Deus vai continuar lá com você. Sabe para quem Deus pode dar dinheiro? Para quem não ama o dinheiro. Sim. Sabe para quem Deus pode dar coisas? Para quem não está preso a elas. Por isso que Ele é Senhor dos senhores. Ele só pode ser teu Senhor se você for Senhor de tudo. Senão Ele é só Salvador. Só Salvador. Como assim só? Salvação não é o plano original. Porque se Ele quisesse só me salvar, na hora que eu aceitasse Jesus, Ele me matava e me levava para a eternidade. Mas Ele não quer só me salvar, Ele quer que eu volte a fazer aquilo que Adão perdeu. Multiplique, frutifique, sujeite a terra. Sim, sujeite a terra. É isso que Ele quer. Por isso que Ele diz: me conheça. Me conheça. Você precisa me conhecer, para que você se sujeite a mim. Senão você vai querer me usar, vai querer usar os benefícios da cruz. Jesus como Salvador é uma coisa, como Senhor é outra coisa. Amém, querido? Tem muita gente salva na igreja, mas que Jesus ainda não é o seu Senhor. O seu Senhor é o seu plano de carreira, o seu Senhor é aquilo que Ele deseja, o seu Senhor é aquilo que Ele anseia. Jesus só é Senhor daquilo que é entregue para Ele governar. Ele é Senhor da sua vida. Tem muitas coisas que eu ainda faço por prazer, não por dever. Enquanto eu viver só de prazer e não por dever, eu nunca vou conhecer o prazer verdadeiro. Se você acha que servir a Cristo é só viver um bom evangelho, o seu evangelho é muito raso. Viver a Cristo é viver sujeição, querido. É acordar de manhã e estar disposto a Ele, estar exposto à glória de Deus. Porque muitas vezes eu só faço aquilo que é gostoso para mim, aquilo que é bom para mim. Eu nunca serei mais liberto do que ser escravo de Cristo.
Eu sei que talvez mensagem como essa não cabe nos nossos dias, porque nós estamos nos dias das gerações, tem tantas imaginações, e a gente pensa que imaginação é revelação. Imaginação não é revelação, imaginação é fruto da alma, é fruto daquilo que você anseia e deseja, não são as prioridades de Deus. A imaginação nasce de uma mente ambiciosa. Eu não estou dizendo que você não deve ter as coisas, que você não pode ter as coisas. Eu estou dizendo que as coisas não podem ter você. Todo ambicioso, irmão, ele vai ser fruto da sua ambição. Ele vai ser escravo da sua ambição. Olha o que Deus disse para mim. Ele disse: você é minha imagem e a minha semelhança, mas não faça para ti imagem. Ele está dizendo: você já tem uma imagem para representar, você não precisa fazer outra. Você é a minha imagem, Luiz. Ou seja, você me representa, não me substitui. Você me representa. Um dia Jesus chegou num lugar, alguém trouxe e perguntou para ele assim: é lícito pagar tributo a César? Jesus disse, ele pegou uma moeda, olhou e disse: de quem é essa imagem? Aí alguém disse: é de César. Ele disse: então dá a César o que é de César, e dar a Deus o que é de Deus. Que imagem era aquela que estava na moeda? De César. Para onde ela deveria ir? Para a mão de César. Você sempre termina na mão da imagem que você representa. Às vezes você representa só a sua denominação, não representa o reino de Deus. E a sua denominação você faz crescer, porque eu posso fazer as coisas crescerem. Eu fui capacitado por isso. Mas elas podem crescer e não desenvolverem. O reino de Deus você não faz crescer. Eu planto, o Apolo rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Só Ele pode fazer crescer o seu reino. Agora, por que você acha que César colocou a sua imagem numa moeda? Quando César colocou a imagem dele numa moeda, César estava dizendo o seguinte: dinheiro é importante para mim, porque sempre atrelamos nossa imagem àquilo que é importante para nós. Por que você acha que Deus atrelou a imagem dele a você? Quando ele disse: você é a minha imagem, o que ele está dizendo? Alguém dá um glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Você é a minha imagem. Você me representa. Tudo que Deus criou, Ele disse: haja, e ageu, e houve. Deus disse: haja luz, e houve luz. Haja e houve, haja e houve. Ele foi criando tudo, tudo pela palavra. Deus disse: haja luz, e no primeiro dia, a Bíblia diz, houve luz no primeiro dia. Mas o sol Ele só fez no quarto dia, e já havia luz no primeiro. O que é que eu aprendo aqui? Que não é o sol que ilumina o dia, é a palavra. Porque o verbo é desde o princípio. Sim, o verbo é desde o princípio. E o verbo da vida me ensinou 3 verbos: ide, fazei e ensinai. Ele disse: haja luz, e houve luz. E o sol Ele só fez no quarto dia, e já havia luz no primeiro. Quando você olha para o sol, o sol não ilumina o dia, ele governa o dia. E a lua governa a noite. Porque tudo que Deus faz tem governo. Tudo Deus faz tem autoridade representativa. Por isso que Ele diz: seja sujeito às autoridades, porque Deus é Deus que estabelece autoridades. Quem ilumina o dia é a palavra. Quem ilumina o dia é a palavra. É a palavra. Se Deus criou tudo pela palavra, e eu sou a sua representatividade, eu devo criar como as coisas? Pela palavra. Eu posso chegar num lugar e dizer: assim diz o Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que a corrupção vai acabar aqui. Eu declaro que a prostituição vai acabar aqui. Em vez de eu ir para lá e dizer: vai todo mundo para o inferno, eu digo: vocês vão ao céu. Vocês serão salvos e abençoados. Sim, eu tenho poder
Porque eu tenho as duas naturezas. Deus me elegeu nele, antes da fundação do mundo. Agora preste atenção, tudo que Deus criou, Ele criou mas a Bíblia não diz que Deus disse para o homem, haja homem. Ele disse não, para o homem Ele disse diferente, façamos. Tudo que Deus disse haja, houve, mas o homem Ele disse façamos. Para deixar claro uma coisa, que a minha relação com o homem é de toque, é de formação. Eu formo você. Você foi criado em mim, eu tirei você de mim, formei você da terra e entrei em você. Você está entendendo isso? Você pegou isso no seu espírito? Vem cá de novo, pastor. Eu gosto de mostrar porque é melhor. Deus te elegeu nele, antes da fundação do mundo, Efésios 1:4, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Onde é que eu fui criado? Nele. Você não nasceu, a sua vida não começou no ventre da sua mãe. Por isso você pode ser rejeitado desde o ventre. Você pode ter sido fruto de um incesto, fruto de um estupro. Sua mãe pode ter rejeitado você, ter deixado você no orfanato, ter deixado você na frente da casa de alguém. Pastor, eu sofro porque eu fui rejeitado desde o ventre, mas a sua vida não começou no ventre. Então quando você for fazer cura interior, não volte ao passado, volte à origem. Porque eu não sei aonde você foi rejeitado, mas eu sei aonde você foi eleito. Eu sei, ele diz, ele me elegeu nele. Ei, alguém adore o Senhor aqui. Ele me elegeu nele. Eu sou propriedade dele, exclusiva nele. Quero conhecer. Eu estava nele. A Bíblia diz no Salmo 139, verso 16, que no seu livro ele escreveu sobre mim, sem que nenhum dos meus dias existisse. Ele fez um livro da minha história. Quando eu vou orar de manhã, eu não vou dar conselho para ele. Eu não vou dizer, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Eu vou dizer, Deus, o que é que o Senhor falou de mim hoje? Eu quero viver isso, por favor. Me deixe estar tão ligado com você que eu quero entender o que você falou de mim. Oração não é para manipular Deus. No seu livro ele escreveu sobre mim. Eu tenho uma história e eu posso vivê-la intensamente. Uma história que começou nele e terminará nele. Como assim? Porque dele, por ele. Então, quando você não conseguir ver o destino, volte à origem. A origem sempre leva você de volta ao destino. Não volte ao passado. O passado é dor. A única coisa que eu vejo no passado é a cruz. Sim. Por isso quando você está tomando ceia, ele diz, todas as vezes que comerdes do pão, presente, lembrarás da morte, passado, até que ele venha, futuro. Quando você vive com Jesus, você não vive mais preso ao tempo. Não importa se a sua vida aqui fora vai ser de 60, 70, alguns por sua robustez a 80. Não importa a sua vida aqui dentro. Aqui dentro você é eterno. Por isso, ainda que o meu homem exterior se desgaste, o meu homem interior se renova a cada dia. Você está pegando isso no seu espírito? Então para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. Olha para onde ele está. Por isso que o Paulo diz assim, fica aqui, fica inteiro. Paulo diz assim em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, ele diz, nós temos um tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nós.
E aí Paulo começa a dizer: em tudo eu sou atribulado, porém não angustiado, perseguido, porém não abatido, perplexo, porém não desanimado, levando no meu corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo também se manifeste na minha carne mortal. E aí Paulo diz: ainda que o meu homem exterior se corrompa, se desgaste, o meu homem interior se renova a cada dia. Por isso, quanto mais tempo você está na igreja, mais tempo você deveria glorificar. Quanto mais velho de cristão você é, mais chapado você deveria ser. Sabe o que Paulo está dizendo? O meu tesouro está aqui dentro, no vaso de barro. A excelência do poder é dele, não minha. E Paulo diz: em tudo eu sou atribulado aqui fora, porém não angustiado aqui dentro, perseguido, porém não abatido, perplexo, porém não desanimado, levando no meu corpo o morrer de Cristo. Aqui está morrendo, está desgastando. Olha minhas rugas, olha a bordinha de catupiry. Aqui dentro você pode esticar para todo lado, não tem negócio, vai acabar. Aqui dentro o meu homem exterior se corrompe, se desgasta, mas o meu homem interior se renova. Você entende que o apóstolo Paulo disse: eu estou preso, mas a palavra do Senhor está livre. Você entende Paulo preso? E em Filipenses por 24 vezes ele diz: alegrai-vos comigo no Senhor. Aleluia. Sim. Aprenda a viver o evangelho interno, o evangelho eterno. Para de correr para a igreja atrás de coisas. Isso é muito pobre, muito medíocre. Isso não é evangelho de Jesus. Isso é igreja evangélica. E muitas vezes a igreja evangélica tem envergonhado a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela está olhando para dentro e cumprindo os propósitos e os princípios da palavra. Deus não se impressiona com a igreja. Deus não é evangélico. Ele é santo. Adão estava em Deus. Vamos ficar aqui no meio para todo mundo ver Adão. Se Adão está chapado. Ei, Adão, é bom, não é? Adão estava em Deus, e Deus fez um jardim e colocou Adão dentro. Aí depois Deus tirou Adão dele, misturou Adão com a terra e entrou em Adão. Ele entrou em Adão. Sabe de uma coisa? Você nunca se desligou de Deus. Você estava nele e agora Ele está em você. Nunca foi sobre nós, nem que pudemos fazer. É tudo sobre você, para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Abre os nossos corações, abre os olhos dessa cidade, Senhor. Abre os olhos da nossa geração para que contemplamos a tua glória. Abre os olhos da nossa geração para que contemplamos a tua santidade. Tira-nos da religião, nos liberta. Nos liberta, Senhor, do antropologismo, dessa coisa terrível, desse humanismo. Sobre você, Jesus, Hosana, Hosana. Sim. Hosana, Hosana, nas maiores. Tô querendo pregar Apocalipse, cara, mas ele não deixou ainda não. Você viu que Apocalipse não é tão ruim assim? É revelação, o livro da revelação. Porque o que você espera do futuro determina como você vive hoje. O que você espera
A sua escatologia determina os seus dias de vida aqui agora. Aí então Deus entrou em Adão. E aí todo dia Deus vinha para falar com Adão. E aí, Adão, como é que tá? Tudo bem? Tudo beleza? E como é que é o nome daquele animal ali? Como é que você botou o nome? É elefante. Elefante, cara, que legal, elefante. Vai ficar elefante para sempre agora, porque você escolheu. Você me representa. Vai ser elefante o nome dele agora. E aquele comprido é girafa. Girafa! Vai ser girafa. Aí a Bíblia diz que Deus pega Adão e coloca diante dos animais e diz assim: Adão colocou nome em todas as coisas, nos animais, mas a Bíblia diz assim: mas para o homem não se achava uma companheira que lhe fosse idônea. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo assim: Adão, você não vai poder se relacionar intimamente com nenhum deles, porque eles não têm a sua natureza. Eu vou ter que explicar uma coisa para você. Assim como eu tirei você de mim para me relacionar intimamente com você, eu vou ter que tirar alguém de você agora para se relacionar intimamente com você. E quando você estiver se relacionando com ela, você vai saber quem eu sou. Porque assim como o marido ama a sua esposa, é assim que Cristo ama a sua igreja. Por isso que o diabo faz tudo para destruir os lares. Porque o lar representa Cristo na terra. Você está entendendo o que eu estou te falando? Pastor, meu lar foi destruído. Recomece, restaure, ministre, se arrependa. Porque senão você vai perder a representatividade de quem Deus é com você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você. Tudo aponta para Ele. Meu lar aponta para Ele. Meus negócios têm que apontar para Ele. Minha vida, meu governo, meu serviço, tudo aponta para Ele. Porque se não está representando Ele, o que eu faço não faz sentido. Não tem futuro o que eu faço. Porque Ele é eterno. Se tudo que eu estou fazendo não aponta, a moeda do reino é a eternidade. E aí um dia esse homem peca. Ele cai. Todos os dias Deus ia ao encontro. Todos os dias. Mas aquele homem caiu. Mas Deus não faltou ao encontro. E o que mais me impressiona nele é que ele entra no jardim como se nada tivesse acontecido. E o pior, ou melhor, ele sabe onde Adão está. E ele sabe o que aconteceu. E ele diz: Adão. Ele é maravilhoso. Ele já sabe o que está acontecendo com você, mas ele quer ouvir da sua boca o que aconteceu. Porque ele só pode perdoar o que você reconhece. Então ele entra: Adão, Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E Adão está escondido atrás das árvores. Deus diz, e Adão diz: Senhor, eu ouvi a tua voz e tive, pela primeira vez, a voz de Deus trouxe medo. Eu tive medo, porque estou nu. Aí Deus faz a pergunta-chave. Ele diz: quem te falou que você está nu? Ou seja, quem você está ouvindo agora? Quem falou para você que você está nu, Adão? Quem te disse isso? Mas eu vi você, eu tive medo. Ei, olha aqui para mim. Adão, eu venho aqui todo dia e vejo você nu, cara. Você está nu há tanto tempo comigo. E você também se via nu. Mas você não tinha vergonha, sabe por quê? Porque você olhava para você através de mim. Agora você quer olhar para mim através de você. O problema é, Adão, quando você quer me conhecer através da sua carnalidade, não através do meu espírito. Você está nu há tanto tempo, cara.
Esse é o nosso problema. É que depois da queda, obrigado, pastor, a gente quer conhecer a Deus do nosso jeito. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, um pastor na igreja. Irmão, eu estou tentando pregar Apocalipse, eu não vou mais insistir. Eu vou ficar aqui na chapação. Eu aceitei Jesus e eu congregava numa igreja. E um irmão disse assim: Luiz, você quer ser cheio do Espírito Santo? Eu disse: quero. Ele disse: então ora, eu vou te ensinar uma oração. Ele me ensinou assim, me usa. E eu orava: me usa, Senhor, me usa. Chegava a doer os maxilares. Na outra semana ele me encontrava no culto. Daí eu digo: não, eu acho que não, assim. Ele disse: claro, você não jejua, tem que jejuar. E eu jejuo, irmão, jejum direto. Foi bom porque eu aprendi a jejuar bastante. E jejum. Na outra semana eu encontrava ele no culto. Ele disse: daí, irmão Luiz? Eu digo: não, irmão, eu acho que não estou cheio. Não sei, eu acho que não. Ele disse: claro, você não vai no monte. E agora eu estava orando, jejuando e indo no monte. E eu estou lá no monte, chorando, os pernilongos para todo lado. E vou no monte até hoje, mas... E eu estava lá. Na outra semana ele me encontrava, eu já andava na igreja assim, com medo dele. Quando eu via ele, eu pulava no corredor. Porque nós queremos criar mecanismos. E aí um dia eu esbarrei com ele e disse: oi, irmão Luiz, pô, a gente não se viu mais, né? E eu cá dentro, graças a Deus, né? Ele falou assim: você não está cheio ainda, eu estou vendo, tem alguma coisa errada com você. E aquela palavra entrou dentro de mim: tem alguma coisa errada com você. Eu fui para casa, dobrei meu joelho na sala e comecei a chorar e disse: Deus, eu só queria ser cheio do teu Espírito. Como eu queria orar em língua, ser cheio do Espírito Santo, estender minhas mãos. Ele disse: sabe qual é o problema? É que você quer me merecer. Ele disse: você acha que você tem que fazer alguma coisa para que eu venha? Luiz, eu já vim faz 2000 anos. Luiz, eu não sou uma promessa, eu sou uma realidade. Eu estou aqui. Sim. O problema é que você quer me merecer. Eu não venho porque você merece, eu venho porque você precisa. Sem mim, nada podeis fazer. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, para você, Jesus. Sempre por Ele. Em 10 segundos eu estava com as mãos levantadas e dizendo: Shá cantoró que amandará raba, e nunca mais parou. Aleluia. Nunca mais. O problema é que você está esperando alguma coisa do céu vir e plugar você na tomada, um choque, sei lá. Vou ligar um fio elétrico debaixo da sua cadeira. Porque você acha que é por sentimento, não é por fé. Você tem que fechar os seus olhos e dizer: mas eu vou estar imitando alguém. Eu falo português e você também, e não estou te imitando. Essa é a linguagem do reino, é o vocabulário que o diabo não entende. Ele disse: você não sabe pedir como convém, mas o meu Espírito intercede com você, com gemidos inexprimíveis, porque o Espírito que está dentro de você sabe o que Deus quer para você, e você não sabe. Então deixa Ele orar no seu lugar. Entra num quarto e fica tchá, cantorô. A sua mente vai ficar viajando. A sua mente vai dizer: isso não adianta. A mente vai querer manipular a Deus. E o Espírito diz: não, deixa que eu oro. Eu sei o que Ele quer dar para você. Eu sei o que Ele quer dar para você. Você não sabe pedir como convém, mas o meu Espírito intercede com você, com gemidos inexprimíveis, segundo a vontade de Deus. Ele intercede por mim. Então às vezes eu entro no quarto, eu ligo meu somzinho, fecho a cortina e digo: Senhor, eu não sei tudo que o Senhor quer fazer hoje, por isso eu me entrego e deixo o Espírito que o Senhor me deu interceder, porque Ele sabe qual é a vontade de Deus. Línguas estranhas não é para a gente chapar na igreja, é para a gente falar com Ele.
Mas a minha mente, ainda bem que a mente não sabe. Porque a mente sempre vai querer buscar coisas para você. Por isso ele diz: vós que sois maus, sabe das boas coisas aos vossos filhos, imagine o vosso Pai que está no céu não vos dará o Espírito Santo a quem pedir. É só pedir, amigo. Mas eu tenho vergonha. Aí é outro problema. Aí é outro problema. O Espírito Santo, ele foi dado para a igreja para representar o que Deus quer dentro de nós. Amém, querida? Servir a Cristo sem o Espírito Santo é impossível. É impossível servir a Cristo sem o Espírito Santo. Mas eu estou pregando isso para pastores, imagina. Por quê? Porque a igreja intelectualizou tanto a fé que parece que o Espírito Santo não tem mais lugar. Não tem. Nossos cultos são carregados de palavras persuasivas e sabedoria humana, chaves, pontos, entretenimentos, motivação. Nossas palavras são motivacionais. O Senhor não é motivacional? Sim, sou. Mas não adianta você movimentar uma pessoa sem estruturar ela primeiro. O fogo arde no altar. Sem fogo, só fogo não adianta, tem que ter altar. A tribulação, ela produz a perseverança. Não tire a tribulação da sua vida. O próprio Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua e não a minha. Abra comigo Romanos 5, leia o que está escrito aí. Meu Deus. Oh. Tem um rio de cura aqui, viu? Tem sim um rio de cura. Deus vai virar uma chave aí dentro, acabou. Romanos capítulo 5. Olha o que diz o verso 2: mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi. Perseverar não é continuar fazendo, é continuar crendo. Porque muitas pessoas podem continuar fazendo, mas não crer mais naquilo que está fazendo. E coisa pior que tem é um pregador incrédulo com um microfone na mão. Porque nem ele acredita no que ele está dizendo. Por quê? Porque ele não experimentou. E por que não experimentou? Porque ele passa mais tempo com o microfone do que com Jesus. Nós somos chamados para representá-lo, não para substituí-lo. Passe tempo com Deus e a vida de Yeshua, a vida de Cristo vai se manifestar na sua vida. Não tem mais a ver com o que falamos, com o que cantamos, tem a ver com o que estamos nos tornando. O Evangelho é avassalador, ele é transformador, amém? Irmão, perseverar é continuar crendo, não é fazendo. Os ministérios que Deus tem é para homens mortos, não é para homens vivos. Deus não pode dar ministério para um homem vivo. Ministério na mão de um homem vivo vira morte. Mas ministério na mão de um homem morto vira vida. Por isso que Paulo dizia: em nós opera morte, mas para que em vós opere vida. Paulo diz: em nós opera morte, para em vós opere vida. Por quê? Porque eu tenho aqui, eu tenho na mão o Evangelho. Irmãos, todos os dias, ou pelo menos todas as semanas, eu estou diante de milhares de pessoas. Se eu digo para elas: levanta a mão, todo mundo levanta. Se eu digo assim:
pula para a direita, todo mundo pula. As pessoas estão ouvindo a palavra. Eu posso me usar da palavra agora. Eu posso dizer assim: olha, Deus está me mostrando que tem 30 pessoas aqui que vai me dar R$1.000. E sabe o que é que vai acontecer? Elas vão me dar. Por quê? Porque elas estão acreditando no que eu digo. Por quê? Porque o evangelho pegou elas por dentro. Elas foram pegas pela internet. Alguma coisa mudou nelas. Então eu posso me aproveitar disso. Esse é o perigo, irmãos. Esse é o perigo. Quando Jesus começa a levantar alguém e a pessoa começa a usar a Deus e não mais ser usada por Ele. Por isso, pastores, quando você tiver na sua mão o coração das pessoas, guarde com muito zelo. Você vai estar diante da coisa mais preciosa que uma pessoa tem, é o coração dela. Você vai ver na Bíblia Deus dizendo: filho meu, dai-me o teu coração. Ele não pede o teu serviço, Ele pede o teu coração. Deus não quer, Ele não diz trabalha para mim, Ele disse me dá o teu coração. Lembra quando Ele chamou Moisés em Êxodo 4? Antes de Moisés ir para o Egito, Ele disse: põe a mão no teu peito. Moisés põe a mão. Quando ele tira a mão, o que é que tinha na mão? Lepra. Porque como estiver teu coração, assim vai estar teu serviço. Se seu coração está leproso, seu serviço estará leproso. Na minha equipe eu não tenho incrédulo trabalhando comigo. Não tenho. Eu não tenho medroso trabalhando comigo. E eu não tenho individualistas trabalhando comigo. Deus não investe no individualismo. Ele investe no individualismo, não no individualista. Quando Deus dá alguma coisa a uma pessoa, é sempre para dar ao coletivo. Se Deus te levantou para governar, é por causa da cidade. Se Deus te levantou como pastor, é por causa do povo. 2 Samuel capítulo 5 versículo 12, Davi diz assim: e tinha Davi convicção que Deus o levantara como rei e confirmara o seu trono por causa de Israel, seu povo. Davi tinha convicção que Deus levantou ele para governar por causa que Deus amava o povo. Por isso que você pode ver um pregador em pecado e Deus usando ele para fazer milagres, porque Deus ama o povo. E a palavra nunca volta vazia. Mas se aquela casa não há um conserto, uma hora ela cai, uma hora vem para fora. Deus dá tempo para a gente consertar. Por isso, igreja de Laodiceia, não pense que seus templos me impressionam. Não pense que as suas mídias me impressionam. Não pense que os seus status me impressionam. Não pense que as suas posições sociais me impressionam, Laodiceia. O que me impressiona é o teu coração. Eu quero o teu coração de volta, Laodiceia. E só tem um jeito: compre ouro puro de mim, para que você realmente seja rica. Eu vou passar colírio nos seus olhos para que você me veja. E vou trocar as suas vestes. Eu vou te dar vestes brancas para que você seja puro, rico e santo. Se Ele passa colírio nos seus olhos, tudo que você vê como Ele vê. E se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será abençoado. O mundo olha para aquele homem e vê um traficante. Deus olha e vê um missionário. O que você vê? Você já olhou para a turminha de Jesus, os 12? Era tudo fio desencapado, irmão. Mas Jesus olhou para eles. Jesus foi atrás do cara que negou ele. Ele ficou com tanta vergonha que se jogou na água. Jesus vai atrás dele, senta. Não traz nenhuma acusação, só diz: tu me amas. Ele não diz: tu ama essa cidade ou tu ama esse povo. Não, ele diz: tu me amas. Porque se tu não me amas, não adianta você querer fazer as minhas coisas. Você nunca vai cuidar do povo como eu cuido. Se você não tiver a minha mente, os meus olhos, Deus não quer o seu serviço. Deus não se impressiona conosco. Ele disse: você pensa que está rica? Não está, você está pobre. Você pensa que é poderosa? Você é miserável. Você pensa que não te falta nada? Você não está entendendo. Você não está entendendo.
Amém, irmãos?